Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Baixa adesão ao registro de extração gera mais gastos e risco de penalidades para prefeituras. De acordo com a Agência Nacional de Mineração, a ANM, o registro de extração, regime destinado ao aproveitamento de materiais para a construção civil por entes da administração pública, ainda tem baixa adesão entre as prefeituras, sobretudo por falta de conhecimento dos gestores. Isso acaba gerando maiores custos e riscos para os municípios. Em vigor desde o ano 2000 pelo Decreto 3.358, o registro de extração é um modelo que concede vantagens financeiras às prefeituras pelo aproveitamento dos agregados de mineração, materiais como areia, argila e brita, desde que exclusivamente destinados a obras públicas. Segundo a coordenadora de Fiscalização de Pesquisa e Lavra da ANM, Mariana Tietz, o registro de extração é a forma mais vantajosa de as prefeituras obterem esses insumos dentro da legalidade. Ela afirma que se a prefeitura não utiliza ou está comprando de terceiros algo que poderia obter com uma série de isenções ou está operando na ilegalidade. A coordenadora ressalta que existem algumas condições para que o ente do poder público possa recorrer ao registro de extração. Primeiramente, a própria administração deverá executar a obra, o que prevê a utilização da modalidade em casos de contratação de terceiros, e os materiais devem ser empregados obrigatoriamente em obras públicas. Desvios de finalidade ficam sujeitos a sanções. Além disso, a administração municipal precisa entregar o relatório anual de lavra e obter licença ambiental, e fica sujeita à fiscalização da ANM e outros órgãos ambientais. Tietz explica que a baixa adesão ao regime de extração em vários estados do país ocorre devido ao desconhecimento de gestores sobre as vantagens oferecidas. Um dos maiores problemas é a descontinuidade. Quando um novo governante é eleito, troca toda a equipe e as informações acabam se perdendo. Então é necessário fazer um trabalho de conscientização constante junto às prefeituras. Além disso, a coordenadora aponta que outro fator que compromete a disseminação do modelo é um entendimento equivocado de que o recurso mineral é de propriedade pública, não necessitando de autorização para uso. Tietz reforça que alguns prefeitos pensam, como o bem mineral é do governo e eu faço parte do governo, então não preciso de autorização. Mas não é assim. A propriedade é da União e os entes das demais esferas precisam se regularizar. SIX é sancionado. Saiba como o novo sistema vai transformar as licitações. A lei que institui o Sistema de Compras Expressas, o SIX, foi sancionada e publicada na segunda-feira, 24 de novembro, no Diário Oficial da União, marcando um novo capítulo para a modernização das compras públicas no país. A norma altera a Lei nº 14.133 de 2021, que rege licitações e contratos administrativos para incluir o comércio eletrônico como uma nova modalidade de credenciamento nas licitações, ampliando as possibilidades de aquisição de bens e contratação de serviços pela administração pública. O SIX chega com a proposta de oferecer mais agilidade, eficiência e transparência nos processos de compras governamentais. Com a adoção de mecanismos semelhantes aos utilizados pelas grandes plataformas de comércio eletrônico, o governo pretende reduzir custos operacionais, eliminar barreiras burocráticas e facilitar o acesso de micro e pequenas empresas ao mercado público. A medida também reforça a estratégia de transformação digital do Estado, tornando o processo de contratação mais simples, competitivo e alinhado a práticas modernas de mercado. Segundo o governo, a iniciativa deve contribuir para a geração de renda de forma mais justa dentro do contexto de promoção de compras públicas estratégicas, sustentáveis e inclusivas. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos será responsável pela regulamentação do SIX. Caberá ao órgão definir regras para o uso da plataforma, procedimentos de credenciamento de fornecedores, critérios de preços, padronização de bens e serviços, condições de pagamento com prazo máximo de 30 dias, prazos de entrega e eventuais sanções aplicáveis. Essas definições serão essenciais para orientar órgãos públicos e fornecedores, garantindo segurança jurídica e padronização na utilização do novo sistema.
O SIC será disponibilizado para toda a administração pública, incluindo órgãos e entidades da administração direta e indireta, empresas públicas e sociedades de economia mista, subsidiárias e entidades privadas sem fins lucrativos que realizam contratações com recursos públicos. O Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, também passará a incorporar o SIC como uma de suas funcionalidades, centralizando informações e ampliando a transparência das compras governamentais. A alteração da legislação acelera a expansão do Contrata Mais Brasil, programa federal implantado no início de 2025 que conecta pequenos negócios e compradores públicos. A plataforma inovadora já conta com mais de 1.000 órgãos públicos participando, cerca de 7.000 fornecedores microempreendedores individuais e 9,1 milhões de reais movimentados em economias locais. Confira o texto da Lei nº 15.266, de 21 de novembro de 2025, através do link disponível em portalconvênios.com. Royalties. 967 municípios partilham 890 milhões de reais de concessão e cessão onerosa. Os royalties de petróleo e gás natural referentes à produção de setembro para contratos de concessão e cessão onerosa foram distribuídos aos estados e municípios brasileiros. Ao todo, os governos estaduais receberam mais de 739.265 mil reais, enquanto as prefeituras foram contempladas com mais de 890.580 mil, totalizando mais de 1,6 bilhão de reais em repasses. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, 11 estados e 967 municípios foram beneficiados. Além das unidades federativas e prefeituras, parte dos valores também é destinada à União e ao Fundo Especial, conforme determina a legislação vigente. Os dados completos de royalties por beneficiário, incluindo valores atuais e séries históricas, estão disponíveis na página Royalties do site da ANP. A agência ressalta que as informações referentes ao mês corrente ainda estão em fase de consolidação e serão publicadas em breve no mesmo endereço. Com relação aos contratos de partilha referentes à produção de setembro, a ANP informou que os recursos serão disponibilizados aos entes beneficiários assim que forem concluídas todas as etapas operacionais necessárias. A agência destaca que, segundo a legislação, não há uma data fixa para o pagamento dos royalties. Os valores e as datas dos depósitos, bem como os respectivos beneficiários, podem ser consultados no site do Banco do Brasil. Para isso, no campo fundo, o usuário deve selecionar ANP Royalties da ANP. A agência é responsável por calcular, apurar e distribuir os royalties do petróleo e gás. A divisão leva em consideração diferentes legislações que estabelecem critérios específicos conforme o percentual de incidência. Parcela de até 5% dos royalties segue o que determina a Lei nº 7.990 de 89 e o Decreto nº 1 de 91, que orientam a distribuição entre estados, municípios e União. Parcela acima de 5% é regulada pela Lei nº 9.478 de 97 e pelo Decreto nº 2.705 de 98, estabelecendo percentuais e regras adicionais para o repasse. Para conferir os valores já divulgados, o cidadão pode acessar um link específico que disponibilizamos em portalconvênios.com. Na página em questão, basta entrar no item Tabelas contendo o valor mensal dos royalties distribuídos aos beneficiários, selecionar o ano de referência 2025 e a opção Janeiro a Dezembro. Novo PAC. Ministério do Esporte divulga a lista dos municípios selecionados em 2025. O Ministério do Esporte anunciou na terça-feira, 25 de novembro, a publicação da Portaria MESP número 106 de 2025, que oficializa a escolha de municípios de todo o país para a implantação de novos equipamentos esportivos comunitários. A decisão, divulgada no Diário Oficial da União, integra o novo PAC Seleções e amplia para 500 o número total de estruturas esportivas autorizadas nas 5 regiões do Brasil. Para o ministro André Fufuca, o resultado representa um feito histórico para a pasta. Ele afirmou que é a primeira vez que o Ministério do Esporte beneficia de uma só vez 260 municípios. Terá arenas no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, chegando aos 4 cantos do Brasil. Ele também ressaltou o efeito social do investimento. Segundo o ministro, há localidades que nunca tiveram sequer uma quadra simples e que agora receberão uma estrutura completa preparada para diversas modalidades esportivas. A seleção referente ao ciclo de 2025 recebeu 4.630 propostas enviadas por municípios de todas as regiões.
Desse total, 260 foram habilitadas para firmar o termo de compromisso com o Ministério, contemplando 25 estados brasileiros nesta fase. Cada Arena Brasil seguirá um projeto padrão elaborado pelo Ministério do Esporte, incluindo campo de futebol society com grama sintética, quadra de basquete 3x3, pista de caminhada e parque infantil. O investimento estimado é de R$ 1,5 milhão por unidade. Com a publicação da portaria, o Ministério acelera agora os procedimentos para a assinatura dos termos de compromisso ainda em 2025, etapa essencial para viabilizar o início das obras. As Arenas Brasil integram o eixo de infraestrutura social e inclusiva do novo PAC, que tem como objetivo ampliar os espaços públicos destinados ao esporte e fortalecer sua função social e comunitária. Na primeira seleção divulgada em 2024, 240 propostas foram aprovadas, com investimentos estimados em R$ 360 milhões. 5 unidades já foram concluídas, enquanto as demais estão em andamento. Com as 260 novas arenas anunciadas, o país alcança a marca de 500 equipamentos esportivos planejados destinados a municípios de variados portes em todo o território nacional. Os entes federativos selecionados já estão habilitados para apresentar propostas no âmbito do novo PAC por meio do Transferigov. Com isso, os gestores responsáveis passam agora à etapa decisiva de cadastro da proposta, que deverá ser realizada entre os dias 25 de novembro e 5 de dezembro de 2025. De acordo com as informações encaminhadas pelo órgão federal, o CNPJ do ente federativo já se encontra regularmente vinculado ao programa. Isso significa que a unidade gestora está apta a registrar a proposta diretamente no sistema, sem necessidade de novos procedimentos de habilitação cadastral para este código de programa específico. O termo de compromisso Novo PAC identifica a linha de investimento a qual a proposta deverá ser associada. Ao iniciar o preenchimento no Transferigov, o gestor deverá certificar-se de selecionar corretamente esse programa, garantindo o correto enquadramento da iniciativa no âmbito do Novo PAC. Vale destacar que o período de cadastro, de 25 de novembro a 5 de dezembro, é considerado improrrogável na prática, dada a rotina de análise técnica e orçamentária que se segue à etapa de submissão. Por isso, recomenda-se que os gestores não deixem para os últimos dias. Organizem previamente a documentação necessária, verifiquem se todos os dados do ente, CNPJ, endereço, contatos estão atualizados no sistema e confiram as informações técnicas e orçamentárias da proposta antes do envio. O não cadastramento da proposta dentro do prazo pode implicar na perda da oportunidade de acesso aos recursos do novo PAC neste ciclo. Seguem algumas orientações gerais para o cadastro no Transferigov. Ao acessar o portal, o gestor deverá entrar com o usuário e senha do responsável cadastrado pelo ente federativo, acessar a área de programas e selecionar o código de programa 5100020250034, termo de compromisso Novo PAC, preencher as informações da proposta, incluindo dados do objeto, metas, cronograma, valores e demais campos exigidos, anexar os documentos requeridos pelo programa, quando for o caso, conferir todos os dados e, ao final, concluir o cadastro, garantindo que a proposta conste como enviada ou submetida no sistema. É importante que cada gestor siga as orientações internas de sua secretaria ou órgão de planejamento, de forma a alinhar o conteúdo da proposta às prioridades locais e às diretrizes do novo PAC. Em caso de dúvidas sobre o cadastramento, o enquadramento do projeto ou questões técnicas relacionadas ao programa, os gestores poderão buscar esclarecimentos diretamente com a equipe responsável por meio do e-mail oficial novopac@sport.gov.br. Esse canal está disponível para apoiar os entes federativos no correto preenchimento e submissão das propostas, contribuindo para a boa utilização dos recursos federais e para a execução de políticas públicas alinhadas ao novo PAC. Confira em portalconvênios.com a portaria MESP número 106 de 2025, com a lista completa dos municípios selecionados. Situação de emergência. MIDR reconhece 40 cidades afetadas por desastres. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, o MIDR, por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu na quarta-feira, 26 de novembro, a situação de emergência em 40 cidades afetadas por desastres naturais nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Goiás, Pará, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul.
O município gaúcho de Erechim, atingido pelas fortes chuvas e queda de granizo que castigaram a região sul no início desta semana, obteve o reconhecimento federal sumário de situação de emergência, que possibilita maior agilidade no repasse de valores para assistência humanitária. Passam por um período de estiagem as cidades de Inhapi e Major Isidoro, em Alagoas, Baixa Grande, Bom Jesus da Serra, Mutirama, Corrochó, Bortugaba, Mundo Novo e Pitiriba, na Bahia, Uirapuru, em Goiás, Iracema, no Ceará, Perimirim e São Pedro da Água Branca, no Maranhão, Pacajá, no Pará, e Gado Brado, Joca, Claudino, Juazeirinho, Livramento, Olivedos, Passagem, Poços Dantas, Princesa Isabel, Riacho dos Cavalos, São Bento, São José da Princesa, São José do Bonfim e São José dos Cordeiros, na Paraíba. Já as cidades de Pacifique e Upanema, no Rio Grande do Norte, enfrentam a seca, que é um período de ausência de chuva mais prolongado do que a estiagem. Por outro lado, os municípios paranaenses de Campo Mourão, Rancho Alegre do Oeste e São Pedro do Ivaí foram atingidos por queda de granizo, enquanto Itambé, na Bahia, Pavão, em Minas Gerais, e Conselheiro Mairinque e Quedas do Iguaçu, no Paraná, foram atingidas por vendaval. Ainda em Minas Gerais, a cidade de Araguari foi castigada por fortes chuvas e Guarapuava e Virmão, no Paraná, obtiveram um reconhecimento federal de situação de emergência por causa de tornado. Agora, as prefeituras já podem solicitar recursos do governo federal para ações de defesa civil, como compra de cestas básicas, água mineral, refeição para trabalhadores e voluntários, kits de limpeza de residência, higiene pessoal e dormitório, entre outros. Valdez Góes, ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, explica como os repasses podem ser aplicados. Os recursos de defesa civil podem ser empregados naquele primeiro momento que acontece o desastre para fazer assistência humanitária, para dar kit de higiene, alimentação para as pessoas que foram atingidas, que enfrentam as condições daquele desastre, bem como para restabelecer os serviços essenciais, como, por exemplo, abastecimento de água e desobstruções de vias públicas. Além disso, nós podemos também empregar os recursos da defesa civil na reconstrução de infraestrutura públicas destruída pelo desastre ou ainda de habitações destruídas também pelo desastre. A solicitação pelos municípios em situação de emergência deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, o S2ID. Com base nas informações enviadas nos planos de trabalho, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no Diário Oficial da União com o valor a ser liberado. A Defesa Civil Nacional oferece uma série de cursos à distância para habilitar e qualificar agentes municipais e estaduais para o uso do S2ID. As capacitações têm como foco os agentes de proteção e defesa civil nas 3 esferas de governo. Confira no link disponível em portalconvenios.com a lista completa dos cursos. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!